Paz do Senhor, galerinha, tudo bem com vocês? Turma Fruto, Grupo Renascer. A Tiana está aqui hoje para gravar uma palavra para o crescimento espiritual de vocês, amém? Então vamos lá, vamos prestar atenção. O tema hoje é crescer e o nosso texto está em Lucas 2:41 até o 52, capítulo 2, versículos 41 ao 52. Mas, primeiramente, o nosso versículo para decorar e guardar no coração, né? Vamos lá, 2 Pedro 3,18, a parte A do versículo fala assim, ó. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O que eu quero falar para vocês hoje? Que nós temos que crescer, tá, Tiana? Mas isso é natural, todo mundo cresce, com certeza. Na nossa vida, é natural crescer na nossa carne. Todo mundo vai crescer. Quantas vezes por dia você come, hein? Muitas vezes, não é mesmo? 3, 4, 5, alguns até levantam de madrugada para comer. E é claro, é natural que o ser humano cresça. Alguns crescem um pouco mais, alguns um pouco menos, mas todos vão se desenvolver de alguma forma, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer para vocês é que não é apenas em estatura, mas também em graça e sabedoria. Lá nesse capítulo de Lucas, capítulo 2, do 41 ao 52, fala a respeito de Jesus. Porque os seus pais iam para Jerusalém, como de costume, na Páscoa, né, para festejar. E quando eles estavam lá, eles ficaram os dias normais que eles ficavam. Porém, quando eles regressaram para sua cidade natal, eles não perceberam que Jesus não estava junto. E aí, depois de um dia de caminhada, eles perceberam que Jesus não estava com eles e viram ali se estava com um, com o outro, com algum parente, e Jesus não estava. Então eles ficaram desesperados e retornaram para Jerusalém para procurar Jesus. E chegando lá, demorou 3 dias até eles acharem onde Jesus estava. Porque Jesus estava no templo, conversando no meio dos doutores. E a palavra de Deus fala que os doutores, que as pessoas que estavam lá ficavam admirados de tanta sabedoria, da maneira a qual Jesus falava, de como ele se expressava. E a palavra lá em Lucas fala no versículo 52 que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Os homens ficavam maravilhados de ver como Jesus falava, como que ele se expressava. Porque ele se alimentava da palavra de Deus. Ele crescia não só em estatura, mas em graça e sabedoria. E é essa palavra que eu quero deixar o coração de vocês hoje. Não é crescer apenas naturalmente, mas nós temos que crescer na graça. Como vamos crescer na graça? O que é graça? Primeiro nós temos que entender o que é graça. Graça é um favor que a gente não merece, mas a gente alcança, a gente recebe. Como assim, tia Ana? Nós não merecíamos a salvação. A Bíblia mesmo nos ensina que o preço do pecado é a morte. E o que é a morte? É a separação de Deus. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que através de Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, então pela graça nós fomos alcançados e nós recebemos a salvação se nós crermos no Senhor Jesus. Se nós o aceitarmos no nosso coração como nosso único e suficiente Salvador, então nós somos agraciados e nós somos perdoados. E quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu busco a presença dele, mais eu o conheço, mais eu tenho a graça. Mais eu recebo aquilo que está lá na cruz do Calvário, aquela herança que ele conquistou na cruz do Calvário, que é um direito nosso, se nós nos achegarmos a ele. Então, quanto mais eu me achego a Jesus, mais eu cresço na graça, mais eu tenho favores imerecidos, mais eu sou abençoada por ele. Por que nós não somos merecedores? Porque nós somos pecadores. Mas Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Tanto é que a palavra fala assim, ó, que aonde tem muito pecado, tem mais graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Certo? Então nós temos que, então eu vou pecar um monte agora porque eu quero ser bastante agraciado. Não é isso que a Tiana está falando. Eu quero dizer assim, que quando a gente entende que a gente não é merecedor, a gente se sente agraciado. Então, quando nós entendemos que nós não merecíamos a salvação, e nós entendemos o propósito da cruz, nós somos agraciados por Jesus, por aquilo que ele fez,
Somos agraciados por Deus, porque através de Jesus nós alcançamos as bênçãos de Deus. Por isso nós temos que se aproximar dele, mas lembrando que nós temos que obedecer a sua palavra. Amém? Como que nós crescemos em conhecimento e sabedoria? Nós crescemos em conhecimento e sabedoria através da leitura da palavra de Deus. Porque quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós conseguimos conhecer a Deus, mais nós nos aproximamos de Deus. É como, imagine você, se você tem um amigo, se você conhece uma pessoa hoje, mas você não conversa com ela, você vai se aproximar dela, você vai ser íntimo dela? Lógico que não. Você não vai conhecer ela. Quando você simplesmente cumprimenta uma pessoa, mas você não conversa e não convive com ela, você não conhece ela. Mas a partir do momento que você foi apresentado a uma pessoa e você começa a conversar com ela, começa a conviver com ela, você começa a conhecer mais essa pessoa. E a sabedoria é uma sabedoria que vem de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a Deus e mais Ele nos molda. Então nós crescemos em estatura naturalmente, em graça quando nos aproximamos da cruz, ou seja, quando nós entendemos que nós não somos merecedores e buscamos a Jesus, aceitamos Jesus no nosso coração como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós entendemos o propósito da cruz, nós somos agraciados. E quando nós lemos a palavra de Deus, buscamos entender a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, nós somos crescidos em conhecimento, nós crescemos em sabedoria quando nos aproximamos dessa palavra abençoada. Porque aqui na Bíblia está tudo aquilo que nós precisamos saber. Tudo o que nós precisamos no nosso dia a dia está aqui. Esse é o nosso alimento espiritual. Nós crescemos espiritualmente em conhecimento porque nós nos alimentamos da palavra de Deus. Tanto é que tem uma passagem onde a Bíblia fala que Satanás foi tentar a Jesus e Jesus estava no deserto. E Satanás olha para as pedras e fala: Jesus, fale para que essas pedras se transformem em pão. Porque, né, você é o filho de Deus, vai e fala aí. Aí Jesus fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, aqui ó, é dessa palavra que Jesus estava falando, da palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra veio de Deus, a Bíblia. E eu quero dizer para você assim, ó, que quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece a Deus. Mais você começa a entender o projeto, os propósitos que Deus tem na tua vida. Então que você não cresça apenas em estatura, mas em graça e conhecimento. Quando nos alimentamos com pão, bolacha, arroz, feijão, carne, essas coisas nos alimentam a nossa carne. Mas quando nós comemos a palavra de Deus espiritualmente, quando lemos a palavra, nós alimentamos o nosso espírito. E quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais nós ficamos o quê? Fortes espiritualmente. A Bíblia mesmo nos ensina assim uma palavra que diz que o homem carnal não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então não tem como um homem espiritual, um homem carnal, entender o reino espiritual. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos conhecer a Deus e mais nós vamos nos sentir amados, porque foi Ele que nos criou, é Ele que nos conhece, é Ele que esquadrinha o nosso coração e sabe toda a nossa necessidade. A Bíblia nos ensina em Mateus que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Você crê nessa palavra? Então busque crescer não só em estatura, mas em graça e sabedoria. A estatura é normal. Automaticamente você tem fome, você come. Mas crescer em graça, crescer em conhecimento, sabedoria. Você precisa querer. Precisa querer se aproximar de Jesus. Aceitar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E entender que você tem que receber a herança do Senhor. E você tem que querer ler a palavra, você tem que decidir por ler a palavra, porque você não vai sentir vontade de ler a palavra. Mas quando você fala, eu preciso me alimentar espiritualmente, você começa a ler a palavra e começa a estudar. E aí você ora a Deus e pede para que o Espírito Santo te ajude a entender a palavra de Deus.
e Ele te ajuda, porque o Espírito Santo, Ele é o nosso professor. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Feche os teus olhos que eu vou orar por você neste momento. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida, Senhor Deus, de cada adolescente que está me ouvindo, Senhor Deus, nessa palavra, de todas as pessoas que estão ouvindo, que o Senhor venha estar alcançando essas vidas, Pai, e que elas cresçam em estatura, em graça e sabedoria, Senhor. Usa, Senhor Deus, essas vidas em nome de Jesus e que elas queiram e decidam por ler a sua palavra, decidam por buscar a sua presença, Deus, e entender os propósitos que o Senhor tem na vida de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida. Que o Senhor venha estar cuidando de você, livrando de todo mal. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Até o próximo vídeo e um beijo no coração de vocês, tá bom? Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.